Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para dar continuidade à disciplina de Eletricidade e Circuitos Elétricos do curso Superior em Tecnologia em Energias Renováveis do IFRN Campus João Câmara. O meu nome é Bruno Xavier. Quem quiser entrar em contato comigo pode fazer por meio desse e-mail, certo? É, Estamos aqui para falar hoje de um assunto que a gente deu pontapé lá quando começou a falar de sinais alternados, certo? Que é a impedância e a admitância. Então, aqui a gente vai fazer um resumo do que a gente vai ver nessa videoaula, certo? A gente vai falar um pouco sobre as aulas anteriores, contextualizando com o tópico a ser abordado nessa videoaula, falar sobre a nossa referência bibliográfica, quais são os objetivos inerentes ao aprendizado de cada momento dessa videoaula e também dos outros momentos relacionados a esse tópico. Primeiro, a gente vai ver qual é a relação corrente e tensão no resistor, no capacitor e no indutor, certo? Quando a gente utiliza os sinais senoidais no domínio dos fasores, certo? E com isso a gente vai conseguir obter uma relação de impedância e a gente vai poder analisar como funciona, qual é o comportamento dessa impedância em relação a cada um dos componentes passivos, resistor, indutor e capacitor, e também quando a gente varia a frequência angular dos sinais de alimentação dos circuitos, certo? Vai apresentar o conceito de admitância, relembrar as leis de Kirchhoff, sendo que nesse caso a gente vai utilizá-las em circuitos alternados, certo? É muito simples, porque quando a gente transforma um circuito no domínio do tempo, circuito CA, certo? No domínio do tempo para o domínio dos fasores, a gente pode analisar o circuito da mesma forma como a gente já aprendeu antes, quando os circuitos eram puramente resistivos. Também vai relembrar a associação de impedâncias, que é muito parecido com a associação de resistências que a gente tinha, certo? Aí, por último, a gente é, vai falar sobre as próximas aulas. Nas aulas anteriores, a gente viu primeiro sinal senoidal, certo? Que está extremamente relacionado aos assuntos que a gente está vendo agora por último. A gente apresentou primeiro o sinal senoidal porque quando a gente foi explicar resistores, capacitores, indutores, eu quis trazer para vocês já alguns exemplos com sinais de alimentação senoidal, certo? Para vocês entenderem o comportamento também desses elementos quando a gente aplica esse tipo de sinal senoidal a eles, que a gente chama de CA, certo? De circuitos alternados. E aí a gente, por último, na última aula, a gente viu fasores. O fasor é uma representação de um sinal senoidal. Ele é um número complexo e aí a gente pode somar, subtrair, dividir esses números complexos. Isto é, a gente pode analisar os circuitos da mesma forma como a gente analisava os circuitos puramente resistivos, quando a gente tinha que somar sinais de corrente, por vezes somar ou subtrair sinais de tensão, às vezes multiplicar um sinal de corrente por um de tensão, quando a gente quer obter potência, certo? Mas como é que a gente faria isso quando a gente tem um, uma função senoidal em relação ao tempo? Então a gente transforma esses sinais senoidais para o domínio de fasores, que são números complexos, e a gente pode continuar a analisar os circuitos como a gente fazia anteriormente, certo? Então os fasores eles vêm para
é, facilitar a nossa análise sobre circuito CA, certo? E especificamente nessa aula a gente vai falar mais sobre impedância e sobre admitância, certo? É importante reafirmar que eu utilizo principalmente esse livro, certo? Que está em tela, como referência bibliográfica. Então, caso vocês tenham alguma dúvida e caso vocês necessitem aprofundar determinado conhecimento, então eu sugiro que vocês o façam por meio desse livro. A gente vai dar continuidade ao capítulo 9 desse livro, certo? Mais especificamente na seção 9.5. Resistores, objetivos específicos, certo? Essa parte é bastante importante, pessoal, porque é sobretudo necessário que vocês entendam aonde a gente quer chegar, quais são os objetivos inerentes a cada momento que a gente tem relacionado a esse tópico. De novo, eu vou relembrar a metodologia. A gente está aqui no ensino remoto barra híbrido, então a gente muda aqui um pouquinho a metodologia. A gente primeiro traz uma videoaula para vocês, que é um momento assíncrono, no qual a gente também pode disponibilizar outros materiais, certo? E nesse momento, a gente tem como objetivos específicos para o tópico de impedância e admitância descrever a relação corrente-tensão, certo? Em elementos passivos, isto é, resistor, capacitor, indutor, no domínio dos fasores, certo? E dessa maneira identificar o valor de impedância para cada elemento, para cada um desses elementos, certo? E com isso a gente vai interpretar os valores de impedância para cada elemento, considerando a variação na frequência angular do sinal de entrada, e entender como a impedância se opõe à passagem de corrente elétrica sinoidal. A gente vai apresentar o conceito de admitância e vai analisar circuito CA por meio das leis básicas que a gente já viu. Primeira lei de Kirchhoff, segunda lei de Kirchhoff, lei de Ohm, e também utilizada a simplificação de circuitos por meio da equivalência de impedâncias e transformações estrela-triângulo, certo? Então, tudo que a gente tinha visto para circuitos puramente resistivos, agora a gente vai conseguir fazer com circuitos CA, certo? Porque a gente vai transformar um circuito que está no domínio do tempo para o domínio de fasores. E fica bastante fácil quando a gente pode realizar operações com números complexos, certo? Depois, é extremamente necessário que antes do nosso momento síncrono, vocês realizem o momento híbrido, certo? Porque vocês vão ter que exercitar, vai ser de responsabilidade de vocês, para vocês perceberem se estão alcançando os objetivos que aqui estão postos, certo? Então é sempre importante que vocês revejam esses objetivos. No primeiro momento, estou apresentando aqui, mas a gente não viu o conteúdo. Mas é importante que depois vocês venham a esse slide e que vocês revejam os objetivos para vocês entenderem se estão conseguindo chegar aonde a gente planejou, certo? Então, aqui no momento híbrido, a gente tem aqui os nossos objetivos específicos. Eles também vão estar descritos no formulário, onde tem os exercícios para vocês testarem o aprendizado de vocês, certo? E nele a gente vai ter que julgar afirmações sobre impedância e admitância, relembrar o conceito de defasagem sobre sinais alternados. A gente trouxe na primeira aula a teoria sobre sinais alternados, está extremamente relacionada aqui a esse assunto de impedância e admitância e também ao assunto anterior de fasores, certo?
a gente vai pedir para vocês calcular o valor de impedância para os elementos de circuitos, calcular a equivalência de impedâncias, relembrar divisor de tensão e corrente, agora aplicado a circuito CA, analisar circuito CA por meio das leis básicas e simplificação de circuitos por meio da equivalência de impedâncias e transformações estrela-triângulo. Portanto, esse momento aqui está muito relacionado ao fazer de vocês, é, que, que se constitui como uma parte do aprendizado, para depois, no momento síncrono, certo, pessoal, a gente julgar e pensar o que foi realizado e realizar mais exercícios e simulações também, certo? Na videoaula passada, a gente explicou como a gente chegou nessa relação tensão-corrente para esses três elementos passivos, para o resistor, para o indutor e para o capacitor. A gente faz essa relação tensão-corrente no domínio dos fasores, certo? Lembrando que os fasores são números complexos que trazem as informações de amplitude e fase de uma senoide. Então, dessa forma, a gente consegue calcular de forma mais fácil as variáveis intrínsecas a um circuito elétrico, certo? Porque a gente consegue manipular facilmente esses números complexos, fasores, podemos dizer assim, por meio das diversas operações matemáticas, soma, subtração, o inverso, a multiplicação, certo? E assim por diante, conforme a gente também explicou. Reescrevendo essas equações em termos da razão entre tensão fasorial e corrente fasorial, certo? A gente obtém as seguintes relações para cada um desses elementos passivos: o resistor, o indutor e o capacitor. No caso do resistor, quando a gente tem um sinal alternado, a gente viu que não há diferença entre o ângulo de fase da tensão e da corrente, de forma que essa razão entre esses dois fasores é o próprio valor da resistência, certo? Já para o indutor, a gente viu que essa razão vai ser igual, a gente está vendo, né, que essa razão vai ser igual a J ômega L, onde o ômega é a frequência angular em radianos por segundo e L é a indutância do indutor medida em Henry, certo? Para o capacitor, a gente tem que essa razão vai ser 1 sobre J ômega C. O ômega, novamente, é a frequência angular, tanto do sinal sinoidal de tensão como do de corrente, certo? E o C é a capacitância medida em Faraday. De forma genérica, a gente pode denominar essa razão de tensão fasorial e corrente fasorial de impedância, certo, pessoal? A gente já estudou a lei de Ohm para os resistores. A gente tinha uma relação tensão-corrente e corrente-tensão por meio de uma resistência elétrica que poderia modelar determinado equipamento, componente, certo? Ou até mesmo o valor de um resistor. Agora a gente vai utilizar a lei de Ohm na forma fasorial de uma maneira mais genérica, no sentido de que pode ser aplicada aos três componentes,
pode ser aplicado a resistor, ao capacitor e ao indutor. Isso é possível por meio da impedância. Então, aquele valor de resistência elétrica que a gente tinha na lei de Ohm para os resistores, agora a gente vai substituir esse valor pelo valor de impedância, e agora esses sinais de tensão e corrente eles estarão sob a forma de fasor, certo? Como a gente pode ver aqui, a gente tem que a impedância vai ser igual à razão da tensão na sua forma fasorial pela corrente também na sua forma fasorial. Então, a gente pode lembrar que para um capacitor a gente vai ter uma impedância que é igual a 1 sobre J ômega C. Para o indutor a gente tem que a impedância vai ser igual a J ômega L. Para o resistor a gente tem que a impedância é a própria resistência elétrica, certo? Então a gente consegue ver que esse valor de impedância, certo? Ele também pode depender da frequência do sinal senoidal, e ela é medida em ohms. E caso a gente queira obter o valor de tensão ou corrente, a gente consegue aplicar uma regra de 3, assim como a gente fazia na lei de Ohm, para obter a tensão ou a corrente. Lembrando que quando a gente estudou os indutores e capacitores pela primeira vez, a gente já tinha apresentado uma relação tensão corrente ou corrente tensão para esses elementos, sendo que era por meio de uma derivada. Por exemplo, a corrente no capacitor é igual a C dV dt. A tensão no indutor é igual a L di dt. Agora a gente consegue aplicar essa lei de Ohm na forma fasorial, fazer operações matemáticas de forma mais fácil, porque os fasores são números complexos, certo, pessoal? Então a gente consegue estudar e analisar circuitos de uma mesma maneira, independentemente de o circuito ter somente resistores ou não, certo? E embora a impedância seja a razão entre dois fasores, é importante afirmar que ela não é um fasor, pois não corresponde a uma quantidade que varia como uma senoide. A impedância ela representa a oposição que um circuito oferece ao fluxo de corrente senoidal. Se a gente tem um circuito puramente resistivo, a gente tem que a impedância vai ser igual à resistência equivalente desse circuito. Então, de certa forma, esse conceito de impedância vai ao encontro do conceito de resistência elétrica que a gente tinha. Todavia, ela é um conceito mais abrangente porque ela também serve para o indutor e também serve para o capacitor. Todavia, para cada um desses elementos, ela vai se opor de uma maneira diferente a depender da frequência que o sinal sinoidal tem. Para exemplificar isso que a gente falou sobre o conceito de impedância, para vocês entenderem melhor como a impedância influencia no circuito, a gente vai abrir aqui o simulador falsted.com/circuit, certo? Eu já tinha apresentado esse simulador antes para vocês, então vocês podem fazer isso do celular, do computador, como ele é online, não precisa ter que instalar, certo? E como eu havia informado, a gente tem alguns exemplos prontos, certo? Vocês vão vir aqui em exemplos, circuito CA, e a gente vai colocar em capacitores de variadas frequências, certo? Para a gente entender o que é a impedância
como é que ela se opõe à passagem dessa corrente senoidal? A gente lembra do conceito de resistência, né, que ela se opõe à passagem de corrente elétrica. Quanto maior o valor da resistência, maior é a oposição à passagem de corrente elétrica. E no caso da impedância para uma corrente senoidal, é importante lembrar que uma corrente senoidal ela guarda o valor do seu valor máximo de corrente, da amplitude e guarda um valor também de frequência, certo, pessoal? Então aqui a gente traz um exemplo bastante interessante, no qual a gente tem o mesmo circuito para os três casos. Uma fonte de tensão senoidal, uma resistência de 200 ohms e uma capacitância de 30 microfarad para os três casos, certo? O que a gente faz é configurar o valor das fontes senoidais aumentando a frequência para cada caso, certo? É importante também mostrar aqui para vocês que o valor de amplitude da tensão nesse caso é a mesma para cada circuito, ó, 5 volts, certo? Então, aqui também 5 volts, aqui também. E aí a gente vai conseguir observar na saída referente a cada um desses circuitos, aqui esse primeiro gráfico corresponde a esse primeiro circuito, esse segundo gráfico corresponde aqui a esse segundo circuito, esse terceiro gráfico corresponde à saída aqui desse terceiro circuito. A gente observa que os valores aqui de correntes são diferentes. Esse valor que está sendo mostrado aqui diz respeito ao valor máximo de corrente. A gente pode parar aqui, ó, 23,093 miliamperes, certo? Então a gente consegue perceber que a depender da frequência do circuito, a depender da frequência do sinal de alimentação, a gente vai ter para esse circuito aqui uma maior ou menor oposição à passagem de corrente senoidal, certo? Então a gente vai explicar com mais detalhes como funciona isso no próximo slide. Então, pessoal, na simulação anterior, a gente viu que para o mesmo circuito, certo, com mesma resistência e mesmo valor de capacitância, alterando apenas o valor da frequência angular do sinal de alimentação, a gente tem uma diferente oposição à passagem de corrente senoidal. Então eu peço que vocês façam a mesma simulação e que vocês observem o comportamento desses circuitos para a gente dar prosseguimento aqui a essa explicação. Nesse caso especificamente, a gente vai estudar o caso de a gente ter altas frequências no sinal de alimentação. Isto é, a gente está indo para o caso extremo e dizendo aqui que o nosso ômega referente à frequência angular tende a infinito. A gente sabe que para a impedância do indutor e para a impedância do capacitor, a gente tem uma relação, respectivamente, com o valor de indutância e de capacitância, certo? Então, para calcular a impedância do indutor, a gente faz dessa forma, e para calcular a impedância do capacitor, a gente faz dessa forma. Nesse caso, a gente está dizendo que a gente tem uma alta frequência tendendo a infinito, e para o indutor, isso significa que essa impedância também vai ser muito alta, isto é, ele vai se opor bastante à passagem de corrente senoidal, certo? Ele vai se opor bastante a ponto de, como a gente tem essa situação aqui extrema de tender ao infinito, o indutor ele se comporta como um circuito aberto em alta frequência, certo? A gente pode lembrar do nosso circuito de energização do indutor quando a gente fecha a chave imediatamente ao momento que a gente fecha a chave, por ter uma oscilação ali grande, a gente modela aquela situação como um circuito aberto. Já para o capacitor, quando a gente fecha a chave, exatamente naquele momento ele se comporta como um circuito
fechado, como curto-circuito, certo? E aí a gente pode analisar aqui por meio da impedância do capacitor. Quando a gente faz aqui a frequência tender a infinito, a tendência é que a impedância desse capacitor se oponha muito pouco à passagem de corrente elétrica ao ponto de a gente ter esse tipo de modelo. Quando a frequência angular é muito alta do circuito de alimentação ou do sinal passando por esse capacitor, a gente vai ter que o capacitor ele vai se comportar como um curto-circuito. Então, pessoal, voltando aqui a mostrar a simulação anterior, certo? Eu vou dar continuidade aqui à simulação. A gente tem o mesmo circuito e a gente observa aqui que para esse circuito, na sua saída, a gente tem uma frequência angular menor, certo? A variação do sinal em relação ao tempo é menor do que quando a gente tem essa situação, quando a gente aumenta aqui a frequência angular desse sinal de alimentação, certo? Eu estou falando em frequência angular, mas a gente, na verdade, configurou a frequência em hertz. Dá para a gente fazer essa conversão de frequência angular e frequência em hertz, certo? Aqui nesse simulador a gente configura a frequência em hertz. De toda maneira, a gente observa aqui que a frequência, a variação do sinal de corrente é condizente aqui com a frequência que a gente colocou nesse sinal de tensão de entrada, certo? A gente foi aumentando para cada caso a frequência angular e nesse caso, quando a gente aumenta a frequência, a gente, para um circuito com capacitor, a gente tende a diminuir a oposição à passagem de corrente elétrica. Ele vai se opor menos. Cada vez que a gente aumenta aqui esse valor, ele passa a se opor menos. É tanto que daqui para cá a gente observa que o valor de corrente máxima, que é 12,306 miliamperes, vai para 20,835 miliamperes, ou seja, ele passa a se opor menos à passagem de corrente elétrica, considerando que a gente tem a mesma amplitude, certo, do sinal de entrada, mesma amplitude do sinal de tensão de entrada, certo? E aqui, ó, para esse último caso, quando a gente aumenta a frequência para 80 Hz, a gente observa que ele se opõe menos ainda à oposição dessa corrente senoidal. A gente observa que o valor de amplitude dessa corrente passa de 20,835 miliamperes para 23,73 miliamperes. Se a gente for observar, uma situação aqui de indutores de variadas frequências, certo? A gente agora tem uma simulação bastante parecida, com a diferença que a gente agora tem um indutor e a gente também aqui aumenta para cada caso a frequência desse sinal de entrada, desse sinal de tensão na entrada, certo? Então, a gente observa que para esse caso, quando a gente tende a aumentar a frequência, a gente poderia interpretar assim também, certo? A gente tende a aumentar a impedância desse indutor, isto é, aumentar a oposição à passagem de corrente elétrica. Então, a gente observa aqui, ó, que o valor da amplitude da corrente vai diminuindo, certo? Essa variação aqui que vocês observam diz respeito à frequência do sinal senoidal de alimentação. A gente observa que a oposição está relacionada à amplitude do valor dessa corrente. Então, à medida que a gente aumenta a frequência para para um circuito que tem um indutor, certo? A gente vai aumentar a oposição à passagem dessa corrente elétrica, certo? A gente vai mostrar no próximo slide uma situação quando a gente tem um caso extremo da frequência angular tender a zero.
Quando a gente tem a frequência angular tendendo a zero, é como a gente tivesse um sinal contínuo, certo? Então, eu peço que essa análise que a gente fez agora com o simulador, que vocês realizem e façam essa mesma comparação. Então, pessoal, fazendo um estudo do comportamento das impedâncias, certo? Relembrando que a gente viu que o valor da impedância vai depender das frequências angulares associadas aos sinais de tensão e corrente. Para o caso aqui da frequência angular tender a zero, que é quando a gente tem um sinal de tensão ou corrente do tipo contínuo, certo? Para o caso aqui da impedância, a gente vai substituir esse valor de frequência angular tendendo a zero e a gente vai resultar né, que o valor da impedância do indutor vai tender a zero também. O que significa que para esse tipo de sinal o indutor vai se opor pouco à passagem de corrente elétrica. Então, quando a gente relembra o funcionamento do indutor, de seu circuito de energização, quando ele está na sua estabilidade e quando ele é alimentado por uma fonte de tensão do tipo contínua, a gente tem que ele se comporta como um curto-circuito. Eu acho que vocês devem lembrar disso, certo? Nesse caso, a gente tem, para esse tipo de circuito, um valor de corrente máxima, isto é, a oposição à passagem de corrente elétrica ela é baixíssima, certo? Já para o capacitor, quando a gente faz essa mesma análise, substituindo a frequência angular aqui no valor da impedância do capacitor, a gente consegue observar que a impedância do capacitor ela vai tender ao infinito. Vocês podem lembrar, né, do circuito de carga do capacitor e a gente lembra que na sua estabilidade o capacitor ele funciona como um circuito aberto, certo? Então é importante vocês se atentarem que para frequências mais baixas, nesse caso, a gente pode concluir que o indutor ele vai se opor menos à passagem de corrente elétrica, já o capacitor, para essas mesmas frequências mais baixas, ele vai se opor bem mais, certo? Aqui a gente pegou, aqui a gente tem um exemplo em um extremo, certo? E a gente verifica como vai ser o comportamento da impedância para o indutor e para o capacitor, certo? Então, a impedância ela representa a oposição que um circuito oferece ao fluxo de corrente senoidal, e nesse caso a gente viu aqui como essas impedâncias elas se opõem para o caso eh, dos sinais de tensão e correntes terem uma frequência angular tendendo a zero. Reiterando, né? Então, para frequências diferentes, em um mesmo circuito, um elemento passivo do tipo capacitor ou indutor vai se opor à passagem de corrente em maior ou menor grau. Relembrando que a impedância não é um fasor, pois ela não varia de forma senoidal, certo? Ela vai ter um valor que vai depender da frequência angular e vai depender do valor da capacitância para o capacitor e do valor da indutância para o indutor. Apesar de ela não ser um fasor, a gente vai poder representar ela na sua forma retangular, pois ela é um número complexo, certo? Nesse caso, R é a resistência, e X a gente vai chamar de reatância, certo? Se X é menor que zero, a gente diz que a reatância é capacitiva ou avançada. Lembrando que no caso de um capacitor,
a gente tem que o sinal da corrente é adiantado em 90 graus em relação ao da tensão. Se a gente tem um circuito puramente capacitivo, está em 90 graus. Quando ele não é puramente capacitivo, a gente vai ver que é adiantado, certo? Que a corrente vai estar adiantada em relação à tensão e a quantidade de graus, né? Esse ângulo de fase vai variar. Para reatância maior que zero, a gente tem que ela é indutiva ou atrasada. Isso porque a corrente estará atrasada em relação à tensão. A gente lembra que um circuito puramente indutivo é a tensão que está adiantada em relação à corrente. A impedância também pode ser representada na sua forma polar, certo? Como a gente vê aqui. E, e as conversões de polar para retangular e de retangular para polar seguem a mesma regra de transformação que a gente viu para os números complexos. Algumas vezes é conveniente trabalhar com o inverso da impedância, certo? Esse inverso da impedância é conhecido como admitância, e a gente representa aqui pela letra Y. A admitância também pode ser expressa na sua forma retangular, certo? No qual aqui o G é a condutância e o B é a susceptância. Então, o G, a condutância é a parte real da forma retangular e a susceptância é a parte imaginária. Então vamos fazer aqui um exercício sobre impedância, relembrando que o inverso da impedância é a admitância, certo? Então, no lugar da impedância, a gente também poderia trabalhar com a admitância, certo? Nessa questão, que consta no capítulo 9 do livro de referência aqui que a gente está utilizando, é o exemplo 9.9, então eu vou apresentar aqui a vocês, mas eu também sugiro que vocês complementem o aprendizado com a leitura, certo? Essa questão ela pede para a gente achar V de T e de T, certo? Isto é, a tensão e a corrente em função do tempo, no domínio do tempo, certo? É apresentado nessa figura aqui. Isto é, ele está pedindo para a gente achar o valor da tensão sobre o capacitor e sobre a corrente que flui aqui nessa malha fechada, nesse circuito aqui da figura 9.16. Então, pessoal, a gente tem esse circuito, certo? Ele está no domínio do tempo. A gente precisa primeiro transformar ele para o domínio de fasores, certo? Então, depois que a gente transforma para o domínio de fasores, os cálculos ficam muito parecidos quando a gente tinha um circuito somente com resistência, excetuando o fato que a gente vai ter que fazer operações com números complexos, certo? Mas aí a gente vai apresentar para vocês uma calculadora de forma online que vai facilitar esses cálculos. Então a gente transformou aqui esse sinal senoidal para o seu respectivo fasor, 10, fase 0, certo? A magnitude é 10. Esse sinal aqui tem uma frequência angular de 4 radianos por segundo. E a gente está calculando agora essa impedância no domínio de fasores, certo? A impedância do próprio resistor é o valor da resistência elétrica, e a impedância do capacitor é 1 sobre J ômega C. Como a gente acabou de informar, o valor da frequência angular, o ômega, é 4 radianos por segundo. Então, fazendo esse cálculo aqui, certo, pessoal? Vai dar menos J vezes 2,5 ohms, certo? Então, peço que vocês repitam esse cálculo aqui, relembrem as operações com números complexos, certo? Então, dado que a gente achou o valor da impedância equivalente para esse circuito,
a gente pode, por meio da lei de Ohm fasorial, identificar a corrente. Então, a gente tem que corrente é igual a tensão sobre a impedância, certo? O valor da tensão a gente achou quando transformou aqui inicialmente para o domínio de fasores. E a gente tem aqui também o valor da impedância equivalente do circuito, da impedância total do circuito, certo? Para a gente achar o valor dessa corrente que está passando aqui nesses elementos. Então, a gente tem aqui uma divisão, certo, de números complexos. Eu estou apresentando aqui uma calculadora, Web Scientific Calculator. Vocês podem ir no Google fazer essa pesquisa, certo? Elas vão facilitar bastante o cálculo desses números complexos, certo? Relembrando que nesse caso aqui, como a parte de baixo, tem um link aqui mostrando para vocês, certo? Então vocês podem acessar de forma parecida. Lembrando que essa parte de baixo aqui está na forma retangular. Para fazer divisão seria mais interessante deixar na forma polar. Mas como a gente vai utilizar a calculadora, dá para fazer isso de forma direta. É importante que vocês configurem aqui o ângulo para DEG, certo? Porque a gente está trabalhando com graus e não com radianos, certo? Então eu vou colocar aqui nessa calculadora online, certo? Científica, essa operação. Observem que vocês colocam de forma idêntica, então facilita bastante trabalhar nessa calculadora. Então fica 10 fases zero dividido por 5 menos J vezes 2,5. Que aí na calculadora a gente representa com I, esse J, certo, pessoal? Porque o J, a gente representa essa unidade imaginária dessa forma para não confundir com o I de corrente elétrica. Então, a gente achou aqui o valor da corrente, certo? Sendo que está na forma retangular. Então, estou escrevendo aqui, fica 1,6 mais J vezes 0,8. Lembrando que normalmente, para facilitar, a gente representa sinais de tensão e corrente na forma polar, certo? Então, a gente o faz agora. Vocês podem voltar um pouquinho o vídeo, quem não conseguiu acompanhar, para ver como faz essa transformação de retangular para polar. É bem simples, vai no menu e só coloca polar que ele automaticamente transforma para polar, certo? Então a gente tem uma corrente de magnitude 1,789 ampere e fase 26,57 graus. Então, o próximo objetivo é a gente achar a tensão sobre o capacitor, certo? Então a gente lembra que tensão é igual a corrente vezes a impedância do elemento, no caso a impedância do capacitor, e a gente já tinha chegado a calcular aqui, que é 1,789 26,57 graus vezes a impedância do capacitor, J4 vezes 0,1. A gente pode transformar esse número na forma retangular para a forma polar, certo? Vocês vão ver que ele vai ser igual a 0,4 fase 90 graus, certo? E aí fica mais fácil de fazer essa divisão utilizando números complexos na forma polar, certo? Então a gente dividiu esse número por esse, deu 4,47 e fazendo a subtração desse ângulo por esse aqui dá menos 63,43. Como ele pediu e trouxe as informações no domínio do tempo, a gente apresenta a resposta também no domínio do tempo, certo, pessoal? Então a gente consegue ver que é bem direto fazer isso, certo? Aqui a gente vai ter amplitude da corrente igual a 1,789 vezes cosseno de 4t fase mais 26,57 graus ampere, certo? Faz a mesma coisa para a tensão e
é importante vocês perceberem, certo? A gente vai transformar também esse fasor de tensão para o sinal senoidal no domínio do tempo. A gente achou aqui, relembrando, o valor da tensão sobre o capacitor de 0,1 farad. A gente consegue visualizar que o sinal de corrente, certo? Esse sinal aqui está adiantado em 90 graus em relação ao sinal de tensão. O que está de acordo, pessoal, com o que a gente estudou anteriormente, quando a gente viu a relação de fasores, em a relação de fasores de tensão e corrente para um capacitor, certo? Para um capacitor, a gente tem que a corrente está adiantada em 90 graus em relação ao sinal de tensão. Foi o que a gente pôde observar aqui quando a gente resolveu esse exercício. Então, pessoal, na análise de circuitos que têm capacitores e indutores, certo? Também para circuitos que não são puramente resistivos, a gente vai ter uma análise mais fácil desses circuitos sem ter que necessariamente trabalhar com as derivadas, com a integral. E então a gente tem uma forma de analisar esses circuitos de uma forma mais fácil por meio dessa análise fasorial, digamos assim. E nesse sentido a gente vai poder aplicar as leis básicas como a gente já fazia com circuitos puramente resistivos, certo? Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre as leis de Kirchhoff em circuitos CA. Nesse caso aqui, mais especificamente, a gente quer falar sobre a segunda lei de Kirchhoff, ou lei das malhas, que diz que a soma de todas as tensões em um circuito fechado é igual a zero. Então, para o caso de circuitos nos quais a gente possa representar os valores das, dos indutores e capacitores e resistores por meio de impedância, a gente vai poder aplicar essa segunda lei de Kirchhoff como a gente já fazia antes. A mesma coisa serve para a primeira lei de Kirchhoff, certo? Que diz que a soma de todas as correntes em um mesmo nó, no caso aqui a gente tem um nó, certo? Ela vai ser igual a zero. A gente também vai poder calcular a impedância equivalente, certo? De um circuito. Para circuitos em série, a gente tem que a impedância equivalente é igual ao somatório de todas as impedâncias, certo? Que estão em série. Assim como a gente fazia para circuitos puramente resistivos, certo? Todavia, a gente pode, nesse caso, ter capacitor, ter indutor, basta antes transformar o circuito para esse circuito na sua representação com impedância e a gente consegue fazer essa associação de forma mais fácil. Então, pessoal, a gente está revisando aquele conteúdo que a gente tinha visto em sala de aula de forma presencial, certo? Que foi as leis básicas, primeira lei de Kirchhoff, segunda lei de Kirchhoff, divisor de tensão e divisor de corrente, que a gente obtém essas relações a partir das leis básicas, certo? Sendo que a gente o faz agora, certo, com o estudo das impedâncias. Então a gente consegue observar que é muito parecido, certo? No caso aqui do divisor de tensão, a gente tem que a tensão em V1 vai ser igual a Z1 sobre Z1 mais Z2 vezes a tensão de entrada. Caso a gente queira calcular a tensão sobre a impedância Z2, a gente vai ter que
V2 vai ser igual a Z2 sobre Z1 mais Z2 vezes a tensão de entrada. Então, a gente colocou aqui um exemplo para um circuito com duas impedâncias, mas a gente pode fazer uma associação do divisor de tensão com mais impedâncias, assim como a gente fazia com, com os resistores. Então fica como exercício vocês trazerem aqui o cálculo da tensão em um divisor de tensão que tenha pelo menos três impedâncias, certo? Eu quero que vocês façam esse exercício. Alguém abre o tópico que vocês discutam entre vocês lá no Google Sala de Aula. Outra coisa importante para a gente citar é que a gente apresentou a associação de impedâncias em série e falou do divisor de tensão. E agora a gente vai apresentar a associação de impedâncias em paralelo, certo? Então a gente tem que a impedância equivalente vai ser encontrada dessa maneira. 1 sobre a impedância equivalente vai ser igual ao somatório do inverso de cada uma das impedâncias. A gente também poderia ter encontrado o equivalente da admitância, certo? Somando os valores de cada uma das admitâncias. Então, a gente apresentou associação em série e logo em seguida a gente apresentou o divisor de tensão, que é bastante similar àquele divisor de tensão que a gente estudou para os circuitos puramente resistivos. E aí nós apresentamos a associação em paralelo e aqui a gente está trazendo o divisor de corrente, pessoal. E qual seria a relação desse divisor de corrente em relação a I1 em relação a I2? Como é que eu acho I1 e como é que eu acho I2 por meio do divisor de corrente para essas impedâncias, certo? Então, eu estou suscitando esse questionamento aqui, todavia eu peço que vocês pesquisem, é muito similar ao que a gente fazia para os circuitos puramente resistivos, certo? A gente vai discutir esse assunto, esse tópico, né, de impedâncias na aula síncrona, certo? Então, eu peço que vocês pesquisem e que a gente traga esse tópico para discussão na nossa aula síncrona. Nem sempre, pessoal, a gente pode fazer uma simplificação de circuitos por meio da associação em série ou paralelo. Às vezes, nem sempre os resistores estão em série ou em paralelo, às vezes eles estão nessas configurações estrela, certo? Ou triângulo. E para simplificar o circuito, muitas vezes é necessário que vocês transformem de uma configuração para outra. A gente também chama essa configuração aqui estrela de Y, certo? E essa configuração triângulo de delta. Então, aqui numa conversão Y-delta, se a gente quer transformar de Y para delta, a gente segue essa relação aqui. Por exemplo, ZA, certo? A gente quer achar ZA, ZB, desculpa, ZA, ZB e ZC, certo? Dado que a gente tem essa configuração Y ou estrela.
Então, ZA vai ser igual a Z1 vezes Z2 mais Z2 vezes Z3 mais Z3 vezes Z1. Nesse caso, a gente vai dividir ZA por esse resistor aqui, ó, que está oposto a ele, certo? ZB vai ser essa mesma combinação, certo? 2 a 2, sendo que ZB vai ser dividido por Z2 e o ZC vai ser dividido por Z3. Então a gente transforma essa configuração aqui Y nessa configuração aqui delta, certo? Caso a gente queira converter de delta ou triângulo, certo? Para Y ou estrela. Então a gente quer achar Z1, Z2 e Z3. No caso, Z1 vai ser ZB vezes ZC dividido pelo somatório das três impedâncias. Z2 vai ser ZC sobre ZA dividido pelo somatório das três impedâncias. E Z3 vai ser ZB vezes ZA dividido pelo somatório das três impedâncias. Da mesma maneira como a gente fazia lá para os circuitos puramente resistivos, sendo que aqui a gente vai ter valores de números complexos, certo? Então dificulta um pouquinho por causa disso, mas com a calculadora científica isso se torna um pouquinho mais fácil, então isso vai facilitar o nosso estudo com circuitos que tenha indutores, capacitores, certo? E não tão somente resistores, o que aumenta o número de aplicações em que a gente pode trabalhar e estudar, certo? Então nós ficamos por aqui. Eu vou trazer também alguns exercícios para vocês, certo? E até a próxima aula. Então vamos fazer aqui um exercício relacionado à associação de impedâncias, certo, pessoal? A gente tem aqui um circuito que tem um resistor, um capacitor e um indutor, certo? A tensão ela é apresentada na sua forma senoidal, na forma de cosseno mais especificamente, certo? Um sinal senoidal na forma de cosseno, e ele pede para a gente achar esse sinal aqui, a tensão V0T no circuito da figura 9.25. Esse é um exemplo que consta no capítulo 9, desculpa, do nosso livro de referência. Então, pessoal, a gente quer encontrar aqui o valor da tensão sobre o ramo aqui desse indutor, certo? A gente precisa primeiro transformar esse circuito que está no domínio do tempo para o domínio de fasores, certo? Então, a gente vai transformar cada elemento desse aqui para o seu respectivo valor no domínio de fasores, certo? Aqui a gente tem o sinal senoidal de 20 cosseno 4t fase menos 15 graus, certo? Aqui a frequência angular é igual a 4 radianos por segundo. A gente consegue transformar isso de forma direta para o seu respectivo fasor de tensão, certo? Cuja magnitude é 20 volts e a fase é menos 15 graus. A frequência angular a gente vai especificar aqui também que é igual a 4 radianos por segundo.
E para os demais elementos, a gente vai achar a respectiva impedância, certo? Então, vai achar a impedância para esse valor de capacitância de 10 milifarads. A gente lembra que a impedância do capacitor é 1 sobre J ômega C, certo? Então, fica 1 sobre J vezes 4 vezes 10 milifarad, que é 10 vezes 10 elevado a menos 3. Calculando isso, a gente vai encontrar um valor de menos 25 J ohms. E vai também achar o valor da impedância do indutor, certo? A gente lembra que a impedância do indutor é igual a J ômega L, o valor da indutância é igual a 5 Henry, certo? Então isso nos dá 20 J20 ohms. Então a gente pode redesenhar esse circuito para o domínio de fasores, deixando em evidência os respectivos valores de cada elemento, certo? Da fonte de tensão, que é 20 fazem menos 15 graus, da resistência, o valor da impedância da resistência é o próprio valor da resistência, certo? E também para o indutor. Lembrando que como a gente quer saber o valor aqui dessa tensão V0, e sabendo que a tensão em ramos que estão conectados em paralelos é igual, a gente pode simplificar aqui fazendo o paralelo dessas duas impedâncias, certo? Então a gente calcula o valor da impedância equivalente correspondente a essas duas impedâncias que estão em paralelo. E a gente vai denominar Z1 como sendo o valor da impedância do resistor, certo? E Z2 como o valor da impedância equivalente referente a essas duas impedâncias que estão aqui em paralelo, certo? Então a gente deixa claro aqui, Z1 é igual a 60 ohms e Z2 vai ser igual o valor dessas duas impedâncias que estão aqui em paralelo, certo? Relembrando que o nosso objetivo é calcular V0, certo? Então, a impedância equivalente para para essas duas impedâncias que estão em paralelo fica igual ao produto sobre a soma, no qual a gente acha que J vezes J é igual aqui menos 1, certo? 25 vezes 20 igual a 500, certo? E aqui menos J25 mais J20 é igual a menos J5. Então, calculando isso, a gente encontra um valor de 100 J ohms, referente a essas duas impedâncias, certo? Então, encontramos aqui, deixamos claro aqui o valor de cada uma dessas impedâncias, de maneira que a gente possa calcular agora o valor de V0. Como a gente tem um circuito simplificado e na forma de divisor de tensão, a gente consegue visualizar aqui que V0 vai ser igual a Z2 sobre Z1 mais Z2, certo? Vezes a tensão de entrada. Então, por uma fórmula simples do divisor de tensão, a gente consegue calcular V0, certo? Então, Z2 é igual a 100J, Z1 é igual a 60 e a gente repete aqui de novo o valor de 100J vezes a tensão de entrada, certo? Que é 20
fase menos 15 graus. Isso. Então a gente vai pegar a calculadora e acessando aqui a calculadora conforme a gente já tinha orientado vocês, certo? Pelo site EEWEB, a primeira coisa que a gente tem que fazer é configurar aqui o menu para ter certeza que a gente está trabalhando aqui com graus e não com radianos, certo? A gente está trabalhando aqui com graus, vamos deixar claro isso. Então, a gente vai realizar esse cálculo aqui de forma direta. Vocês podem ver que é bem fácil utilizar essa calculadora. Então, fica sem i, né? Porque a gente normalmente representa número complexo, a parte imaginária com i, mas aqui a gente utiliza j porque a gente não quer misturar com o i de corrente elétrica. Então, ficamos com 2000 fase 75, certo? Dividido por essa soma aqui. Percebam que a gente consegue dividir aqui de forma direta, sem precisar ficar realizando transformações de polar para retangular, de retangular para polar. E aí a gente acha que o resultado já na forma polar, certo? Igual a 17,15 volts, fase 15,96 graus. Então, como a gente trouxe o circuito no domínio do tempo, a gente precisa apresentar também o resultado no domínio do tempo. Até porque a questão pediu para a gente achar V0T. Então, V0T vai ser 17,15 vezes cosseno de 4T mais 15,96 graus volts. Certo, pessoal? Então, nós ficamos por aqui em relação ao tópico abordado nessa aula. Eu peço para que vocês façam os exercícios referentes ao momento híbrido para quando a gente chegar no momento síncrono, certo? Pelo Microsoft Teams, que a gente trabalhe esse assunto de uma outra maneira, certo? Para que a gente tire dúvidas e que vocês consigam alcançar os objetivos que a gente planejou, certo? Até mais, abraço, até a próxima.